Olá, gente, eu sou o Victor e eu cortei meu cabelo. Então, é isso. Eu estou fazendo esse vídeo porque tem uma coisa que eu gosto muito, que são vídeos de pessoas que estão completando determinada idade. E deles falam assim, 23 coisas que aprendi até os 23 anos. Tipo isso. E eu vou completar 23 anos no dia 10, esse vídeo está saindo no dia 9. Então, amanhã eu já estarei completando 23 anos, mas eu não queria que fosse 23 coisas, porque são muitas coisas. Então, eu vou falar 5 coisas que eu aprendi nesse último ano de vida e que eu acho que me ensinaram alguma coisa e que vão ser benéficos pro próximo ano que tá vindo aqui. Eu não tenho muito uma ordem, mas eu acho assim, nesse último ano, uma coisa que eu entendi é que assim, nem sempre a validação da outra pessoa é tão importante. Apesar de eu realmente acreditar que é ótimo, e os meus sobrinhos estão fazendo maior barulho justamente agora, apesar de eu realmente acreditar que a validação do outro é muito importante, muitas vezes a gente necessita dela, tem momentos que eu acho que a gente dá muita importância para isso e acaba esquecendo da gente. No começo do ano, no meio do ano aconteceu uma situação em que eu vivi uma experiência e a experiência não afetou todo mundo que estava envolvido da mesma forma. E eu me senti mais afetado e eu precisei entender e respeitar e confiar nos meus sentimentos ao invés de esperar que alguém validasse esse meu sentimento, sabe? Muitas vezes na vida a gente fica muito mais preocupado com o outro do que com o que a gente realmente sentiu, viveu, experienciou. E é claro que eu não falo isso de uma forma então tudo que eu senti, tudo que eu fizer, tudo, não precisa da validação do outro, eu sei o que é melhor pra mim, eu acho que também você sabe, mas é mais no sentido assim, que eu vivi aquilo, eu me perguntei sobre aquilo, eu cheguei em algum lugar, eu me indaguei, tentei entender por que eu estava sentindo de tal jeito, como eu estava me sentindo primeiramente, o que poderia ter acarretado aquilo, será que eu não estava sendo injusto com a situação? Todas essas questões eu fiz, me questionei, cheguei em um ponto, e esse ponto eu não precisei explanar pra ninguém e nem esperar que alguém validasse esse meu sentimento, porque eu sei o que eu vivi e eu confio nessas minhas emoções. Então é um processo nesse sentido. Uma outra coisa que eu aprendi assim, da pior forma esse ano, foi que se você não perguntar, você vai deduzir errado. E é isso. Durante o ano, por ter passado por esse processo assim, no começo do ano aconteceu uma situação que foi assim, a pior das situações que eu já deduzi algo sobre pessoas e principalmente sobre amigos. E quando eu fui resolver, não era nada daquilo. E mesmo que fosse, eu me deixei levar por uma dedução de coisas e me perdi ali num processo onde eu poderia só ter chegado na pessoa e perguntado, é isso? É isso que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, foi uma coisa que depois disso, toda vez quando alguém vem falar alguma coisa pra mim, eu pergunto assim, mas é isso mesmo? Você perguntou ou você está deduzindo isso? E eu me faço muito isso. Você está deduzindo isso? Tanto que às vezes eu pergunto coisas que... Mas é isso que você está querendo me dizer? Para que a pessoa realmente seja a mais clara possível e não sobre dúvidas e nem espaços para deduções minhas, porque essas deduções acabam, fazendo com que eu veja todo o cenário de outra forma, os meus relacionamentos de uma outra forma, e eu entendi que não é algo muito positivo você ficar deduzindo as coisas das pessoas. É muito melhor se você ir perguntar e se a pessoa também estiver disposta a responder com mais sinceridade para que as coisas funcionem melhor. Uma outra coisa é que assim, não é porque as pessoas se sentem de uma tal forma que você precisa se adequar àquilo. Eu acho que vivendo no interior e tendo as ideias que eu tenho, e desde a criação de conteúdo até mesmo o meu jeito, o jeito que eu falo, o jeito que eu ando, o jeito que eu me expresso, com quem eu me relaciono, abre muito espaço para que eu veja que eu sou diferente de algumas pessoas. E muitas vezes quando a gente vê algo que é diferente, a primeira coisa que a gente tenta fazer é adequar. E eu acho que não é porque as pessoas são, né, ninguém é igual, mas muitas vezes existe um padrão, existe uma maioria e a gente quer chegar ali, a gente quer se moldar para agradar as pessoas, mas
eu percebi que não faz sentido, que é bobagem, e cada vez mais eu entendo a minha vivência, como minha experiência, e que eu tenho que estar adequado ao que eu acredito e não ao que as pessoas querem ou como as pessoas se sentem. E isso vai para muitas coisas. Então, até mesmo uma opinião que eu não tenho igual àquela pessoa, não vou me adequar àquela opinião da pessoa só para fazer um bem-estar, porque eu também aprendi que o bem-estar é uma coisa tão criada, e eu acho que a gente se perde tanto tentando manter um bem-estar com as pessoas, quando na verdade aquilo nem é um bem-estar, porque se você tá sentindo isso, se você tá se sentindo mal ao tentar se adequar, ao tentar criar um bem-estar, é bem-estar para quem? Para você que não é. Então eu também comecei a pensar sobre isso e dar uma podada, sabe? Tipo, não isso não é bem-estar, não faz nenhum sentido. Você pode estar bem com uma pessoa sem concordar com ela em alguma outra questão, e eu acho que isso também me ajuda muito mais do que se eu quisesse que todo mundo concordasse comigo, que todo mundo entendesse o jeito que eu vivo, porque no final isso não vai acontecer e é meio impossível. Então eu acho que é uma coisa que engloba muito mais coisas, mas que eu trouxe aqui dessa forma porque é o que eu estou vivendo exatamente agora. Eu sinto que já entra numa outra questão, que é a ideia de que a gente já tem tudo aqui dentro. E como que a gente põe isso pra fora no mundo. Tem uma frase de Little Woman que a Joe, a personagem da Saoirse, Saoirse, né, que eu falo, acho que é Saoirse, que ela tá falando com a mãe dela e ela fala, tipo, ai, sabe, as mulheres têm corações, as mulheres têm ideias, têm tanta coisa incrível, tem tantos sentimentos, e é tão bom, e ela tá falando sobre ela, e é tão interessante que eu possa criar histórias e que eu seja livre, que eu não esteja condicionada a um casamento, mas é tão solitário. E eu acho que o que ela tava querendo dizer é que quando você se sente fora, assim, da casinha, você acha que você tá um pouco ali à frente do tempo, da onde você vive, a gente costuma se sentir sozinho. E eu comecei a perceber assim, nossa, é tão... Às vezes é solitário, sabe? Você saber demais, você entender demais as relações humanas, ou você tá sempre pensando sobre os relacionamentos e o ideal das coisas. Porque na maioria das vezes as coisas não são ideais, na maioria elas nunca são ideais, e parece que a gente se sente tão sozinho, porque daí se não é ideal, eu não deveria estar fazendo isso, se não é ideal, então eu não vou seguir com o fluxo da coisa, porque ela não é o ideal, não é o que eu esperava, não é o que eu idealizei, e a gente parece que perde muitas coisas, então é meio estranho, e é uma coisa ambígua, assim, porque ao mesmo tempo que eu não quero me pôr em lugares que não sejam ideais, mas ao mesmo tempo, tipo, será que eu também não estou idealizando muito esses lugares aonde que a gente chega? E por isso que eu acho que a gente tem tudo que a gente precisa dentro da gente, porque nesse processo de entender se eu estava idealizando demais ou não e tudo mais, eu comecei a perceber que o outro, apesar dele ser uma extensão de mim e eu precisar dele para sobreviver, não é da onde eu preciso buscar as coisas. Eu acho que, não sei se tá dando pra entender, mas eu acho que o outro, ele é o outro. Eu sou eu, o que eu preciso tem que estar aqui dentro de mim. Eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa. Às vezes a pessoa pode, tipo, dar um estalo e a gente repensar uma coisa ou outra, mas se você quer ser, se você acha que você precisa ser uma pessoa mais desinibida, esse sentimento já é o que você precisa ser. Você já é uma pessoa desinibida dentro de si, sabe? Eu acho que a gente fica muito preso e isso ser, por exemplo, sensual é isso, ser inteligente é aquilo. E daí a gente fica, nossa, mas então eu não sou nada, ou eu preciso ser de tal forma para ser considerado inteligente. E na verdade, não, sabe? Tipo, a sua forma de ser inteligente é uma forma. E você vai ser inteligente em determinadas coisas. Então, tudo isso aconteceu na minha cabeça de uma forma que eu entendo que eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro de mim, sabe? E que o outro, e que eu não tenho que tentar me adequar ao outro para que eu seja amado, sabe? Se a pessoa não for capaz de me amar do jeito que eu sou agora, eu acho que ela não é merecedora do meu amor. Mas ao mesmo tempo, tudo isso
torna uma solidão, porque as pessoas não estão preparadas, e as pessoas não têm essa mesma... não tem esse mesmo pensamento meu. Então eu acho que, não sei se deu pra entender tudo isso que eu falei, mas é exatamente esse sentimento que eu tive durante esse ano, que eu acho que é um sentimento que me desencadeou muitos pensamentos e que com certeza eu vou continuar com eles por muito tempo e vou usar na minha vida a partir de agora. O último eu acho que tem a ver mais um pouco com o trabalho, assim, e o esforço que você põe nas coisas, né? A motivação que você põe nas coisas. A gente aceita o que é, a gente faz o que dá e a gente espera que tudo ocorra bem. E é por aí que eu tenho ido, sabe? Eu acho que eu converso, às vezes, com o meu grupo de amigos, e eu sempre falo, gente, e é um grupo de amigos específicos do colegial, que são eu e mais 4 amigas, e às vezes eu falo, gente, eu acho que a gente vai vivendo e vai percebendo que, assim, você tem que fazer o que está ao seu alcance. E isso pode ser muito, pode ser pouco, vai depender do seu alcance, do seu momento, de se respeitar também, da sua saúde mental, do seu emocional, depende de muitas coisas, mas é você olhar e falar assim, sinceramente, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz o que eu pude, mesmo que seja o mínimo, mesmo que seja levantar da cama, você fez. E é um processo muito grande, porque dependendo de onde você está na sua vida, e do jeito que você está se sentindo, e quem você está, qual fonte você está se alimentando, você vai ter parâmetros diferentes para esse mínimo. Mas eu digo assim, o sentimento de que o mínimo você fez o que pôde. Também é aceitar que tem coisas que são do jeito que são e a gente não vai conseguir mudá-las, e é muito mais fácil você aceitar que uma coisa não deu certo do que você ficar remoendo o fato que não deu certo. E eu só entendi isso depois que... acho que depois que você vivencia morte na família, por exemplo, é uma coisa que muda muito isso, porque não tem o que ser feito. Então, o que a gente faz a partir disso? Não tem como mudar esse fato específico. Então, a gente trabalha com o que pode ser, não o que... porque eu poderia ter feito. Não. O poderia já não existe, entendeu? A gente trabalha realmente com o que é. E o que é, muitas vezes, é horrível, mas é o que você tem, entendeu? Então, é meio ruim, mas é o que tem. E daí, a partir disso, você faz o que dá. E o mínimo que você faz, eu já acho que seja o suficiente para que a gente espere que as coisas fluam bem, que as coisas cheguem em lugares melhores. Parece que as coisas cheguem em lugares melhores. Enfim, que a gente, lógico que a gente tem expectativa, mas que as coisas realmente aconteçam da melhor forma. Então, às vezes, a sua expectativa, ela tá desalinhada com tudo que tá acontecendo, o universo, a vida de Deus. E eu gosto de pensar que as coisas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer e que elas vão chegar nos melhores lugares em que elas podem chegar. Só que é lógico que no meio disso eu tenho aqueles momentos que eu surto, mas assim, idealmente, e uma coisa que eu percebi esse ano, eu acho que é isso, assim, tipo, não só esse ano, como o ano passado também, mas é que assim, a gente vai fazer o que dá, a gente vai aceitar o que é, a gente vai trabalhar com o que tem e a gente vai esperar que as coisas fluam da melhor forma, porque no fim a esperança é uma das últimas coisas que nos restam. E é isso, que nos resta. Porque no fim a esperança é uma das últimas coisas que nos restam. É uma das últimas coisas que nos restam. E eu acho que, eu já tenho um quadrinho que eu tô olhando agora pra ele, que a esperança é a máquina que mata fascistas. Então acho que, assim como a esperança nesse campo, acho que a esperança na nossa vida no geral é muito importante. Então é isso que eu faço, eu acho que é isso que eu quero levar, então, aí pra minha vida a partir de agora. Que com certeza o Victor de 23 anos, quando ele estiver formando 24 anos, que no caso assim, eu não aprendi essas coisas com 23 anos, porque eu vivi o 22 anos, entendeu? Quando você nasce, você vai viver o primeiro ano para fazer um ano. Então eu vivi 22 anos para agora dizer que eu tenho 23, entendeu? Então o ano que eu vivi agora é o 22, tá? Essas são coisas que eu vivi aos 22 que eu vou usar aos 23, sabe? Assim, porque daí quando
Dia 11 eu vou estar começando o dia 23. Dia 11 eu vou estar começando viver as coisas do meu 23 anos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo assim, meio aleatório, mas é que é um conteúdo que eu gosto de ver às vezes que as pessoas fazem. Tipo, coisas que eu aprendi até os 23 e eu gostaria de continuar e fazer. Porque eu sei que depois quando eu tiver meus, sei lá quantos anos, eu vou gostar de olhar pra trás e pensar, nossa, tipo, aos 23 eu achava isso. Eu jurava que seria assim e tudo mais. E eu também acho que é interessante a gente se reolhar, sabe? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um beijinho e continuem comigo aqui nesse próximo ano. Gravei! Tá gravado? Tá gravado. Tô com dor de cabeça? Tô com dor de cabeça.